Olá, tudo bem? Eu sou Jossandra Barbosa e hoje nós vamos falar sobre a alfabetização. Olá, tudo bem? Eu sou Jossandra Barbosa e hoje nós vamos falar sobre a alfabetização. Olá, tudo bem? Eu sou Jossandra Barbosa e hoje nós vamos falar sobre a alfabetização. Olá, tudo bem? Eu sou Jossandra Barbosa e hoje nós vamos falar sobre a alfabetização. Olá, tudo bem? Bem, sabemos que a alfabetização no Brasil, a gente já não trabalha mais como há alguns anos que a gente tinha as salas de alfabetização. Hoje, a alfabetização ela não é entendida mais como um único ciclo, ela é entendida como um grande processo. E ela começa desde o momento que a criança é inserida na escola. Na verdade, ela começa bem antes, porque antes da criança ser inserida na escola, ela já é em casa, né? Ela tem contatos com materiais alfabetizadores. Que materiais? Tudo que está à volta dela. Os objetos, os brinquedos, a internet, o tablet, o celular, a televisão, tudo que está em volta dessa criança, seja de qualquer idade, desde que ela é um bebê, são materiais alfabetizadores. No nosso sistema educacional brasileiro, a gente entende que a alfabetização não é uma sala, não é uma cartilha que se ensina. A gente entende que a alfabetização é todo um processo, uma caminhada que nós seres humanos fazemos ali do início da nossa vida por volta até os 8 anos de idade, onde a gente entende que a pessoa está alfabetizada. E o que significa estar alfabetizado? Significa que o ser humano, ele conseguiu compreender os símbolos, ele consegue identificar, né, o significado desses símbolos, e esses símbolos que são gráficos, né, são letras, são formas, são números, esses signos e significados, eles possuem toda uma construção e essa construção vai ter ali sequências de palavras que formam texto. Esses textos vão formar livros, esses livros vão contar histórias, vão contar diversos conteúdos. Então, a gente entende que uma pessoa está alfabetizada quando ela consegue ler textos e esses textos para ela têm significados. Aí a gente diz que ela fechou a alfabetização. Ela é uma pessoa alfabetizada, porque ela consegue interpretar, ela consegue fazer pontuação, ortografia, ela entende do processo gramatical da nossa língua portuguesa. Aí, esta pessoa, ela está preparada, o que nós chamamos de alfabetizada, para dar continuidade ao seu processo de escolarização, que é a sequência dos anos e dos ciclos educacionais, do ensino fundamental, depois do ensino médio e depois universitário. E assim, dá continuidade à sua jornada com o conhecimento. Saber o processo de alfabetização, nesta modalidade, pensada dessa forma, tem aí uma trajetória dos últimos 20 anos. Até então, a sociedade brasileira entendia a alfabetização como um processo ali sistemático, cartilhado, onde a criança ela era inserida nesse meio por volta dos 7 anos e ela tinha até os 9 anos para ser alfabetizada. E se preocupava com a repetição de sílabas, se preocupava apenas com a construção da palavra. Muito se foi discutido e teorias do exterior, de outros países, né? Países que desenvolveram outras tecnologias, outras formas de alfabetizar, então foram contribuindo para que o Brasil evoluísse. E aquele processo cartilhado, aquele processo decoreba, né? Aquele processo onde a criança aprendia que B com A é Bá, né? E ela precisava repetir aquelas famílias, Bá, Bebi, Bobu. Então, tudo isso foi ficando para trás.
também a gente sabe que nem tudo fica totalmente para trás, né? O antigo está sempre ali misturado com o que é novo. Isso é muito importante para que você, pai, mãe, né, vovó, cuidador, né, pessoa que fica com essa criança, entenda que o processo de alfabetização, ele parte do conjunto de atividades. Ainda hoje é obrigatório e preciso que a criança entenda essa formação de sílabas. A gente vai até mostrar aqui alguns jogos que fazem esse processo, que é a compreensão desse processo silábico. Entretanto, os estudos mostram que o nosso cérebro, ele tem uma capacidade de significar o que está à nossa volta. E esse significado, se ele for estimulado desde o momento ali que é do nascimento, né? Por isso chamamos de método global, que é a estimulação do reconhecimento à criança, ao cérebro da criança, de tudo que tem à volta dela. Então, é importante que se explique para ela o que tem à volta, quem são as pessoas, o que são os animais, o contexto que ela está inserida. Então, primeira coisa que a gente diz aqui para vocês é exatamente esse conceito de alfabetização, que é muito mais amplo, que hoje não é entendido como a gente entendia antes, que era só uma sala de alfabetização, como se a alfabetização fosse só um momento, era só as classes de alfabetização. Não havia uma preocupação com o antes e havia uma consequência com o depois. Porque como era muito focado dentro de um processo que era somente quando a criança chegava naquela idade, ela era a preocupação com a alfabetização só era naquelas idades ali. Então, se aquela criança ela não conseguisse um processo de alfabetização, se alfabetizar, como é chamado, né? Passar por esse ciclo, conseguir atingir uma leitura, ela ia ficando longos e longos anos em defasagem, e essa defasagem iria causar-lhe muitos problemas emocional, cognitivos, sociais e por aí vai, tá? Hoje não, hoje o Brasil entende que não é uma classe, não é uma idade específica. Se você perguntar qual a idade certa de uma criança ser alfabetizada, no nosso país a gente não tem mais a idade certa. A gente pode ter um referencial. O que o referencial fala? E aí a gente tem várias legislações e hoje com as mudanças, por exemplo, com a BNCC, né, a nova base curricular comum, o que hoje se fala sobre esse processo de alfabetização? A gente tem no nosso governo brasileiro alguns movimentos e algumas políticas públicas voltadas para o processo de alfabetização e a orientação, a diretriz que eles passam é que a idade correspondente para esse ciclo ter fechado do processo de alfabetização, e eu estou falando do processo em que você adquire a habilidade de ler, de escrever e de compreender o que está lendo e escrevendo, é por volta dos 9 anos. Então, se espera que a criança de ambos os gêneros chegue na idade de 9 anos e consiga fechar o seu ciclo alfabetizatório. Bem, mas nós sabemos que nós somos seres diversificados e que regra para o ser humano não se aplica a todo ser humano. Existem crianças que aos 4 anos já estão lendo, já estão reconhecendo símbolos, já conseguem juntar sílabas e já conseguem fazer um processo de leitura e com compreensão leitora. Existem outras crianças que aos 11 anos ainda estão lá soletrando ou estão com dificuldades ortográficas. E a gente vai ter dois polos, pessoas com uma capacidade cognitiva de assimilar, de acomodar e de construir esse significado mais rápido e outras mais lentas. Daí, áreas como a psicopedagogia, por exemplo, se dedica a compreender esses intervalos e a estimular esses com dificuldade de aprendizagem. Ser alfabetizada e não ser alfabetizada, existem várias questões.
problemas como transtornos de aprendizagem, que são problemas neurológicos, problemas emocionais, problemas pedagógicos, problemas de infraestrutura. O que nós chamamos de infraestrutura? A sala, do material pedagógico, o livro, a apostila, o recurso que está se utilizando, mas também os recursos humanos. Às vezes é para a professora, a fala da professora, o recurso que a professora ou o professor está usando. Então, existem vários bloqueios que podem acontecer dentro dessa caminhada, dessa jornada individual. É individual. Cada um aprende de uma forma, o que nós usamos são recursos parecidos, mas cada pessoa é uma pessoa individual. Não quer dizer que esse jogo que deu para o fulano A, ele vai ter o mesmo resultado no indivíduo B, de forma nenhuma, tá? Então, a gente usa os mesmos recursos, mas a forma como vai ser aplicada e o resultado dessa aplicação, ela é diferente em diversos contextos e em diversas pessoas. A alfabetização ainda é um processo extremamente necessário e ainda será enquanto formos seres sociais que vivemos dentro de uma sociedade que se comunica através da linguagem falada e da linguagem escrita. Nós, seres humanos, vivemos dentro de uma sociedade que a escrita evoluiu. E essa escrita é extremamente necessária, ela está ao nosso redor. O tempo todo, do momento que você acorda até o momento à noite que você vai e volta para dormir e repousar, o seu dia inteiro foi envolvido, embebido dentro de uma sociedade letrada. É o telejornal, é o seu telefone celular, é o que você tem, é uma escrita, é uma mensagem, é tudo ao seu redor, é um rótulo, você vai fazer compras, você vai ligar para alguém, você precisa reconhecer os números, porque a gente precisa entender que leitura não é só letras, tá? São símbolos. A gente tem vários símbolos gráficos, são o semáforo, são as placas de trânsito. Ao nosso redor existe um turbilhão de símbolos. E esses símbolos são formas de comunicação. E essa comunicação é necessária e é o que nos torna seres sociais, que entendem de regras sociais e convivemos socialmente dentro das diferenças, dentro dos limites, entendendo o que é lei, entendendo o que é certo, entendendo o que é errado. E na próxima dica, compartilha o nosso vídeo, curte, comenta, clica no sininho aí para você ficar ligadinho em todas as nossas dicas. A gente se vê na próxima dica com Jassandra Barbosa.